Existem histórias que nascem com a força da natureza. Histórias que atravessam o tempo, o sofrimento e renascem como o vento. Fortes, determinadas e carregadas de fé. Esta é a história de Nina, a menina dos ventos. Órfã desde cedo, criada por uma avó cheia de amor e sabedoria, Nina cresceu entre o silêncio das respostas e o sussurro de uma fé que despertava devagar. Entre as tempestades da vida, descobriu sua conexão com algo maior. Algo que sopra entre os bambus, que fala nas rajadas e que protege mesmo quando tudo parece desabar. Em meio ao mistério de sua origem e à dor da perda, Nina encontrará seu verdadeiro caminho. Guiada pelos ventos, acolhida por Oiá, a Senhora das Tempestades. A Menina dos Ventos é um conto sobre superação, espiritualidade e o poder de reconhecer a própria força. Um chamado à fé, ao amor ancestral e ao despertar da alma. Prepare-se para uma jornada emocionante com palavras que tocam o coração e ventos que transformam destinos. Conto de Jaqueline Quinhões da Luz. Agora, ouça e sinta, porque a história já começou a soprar. A Menina dos Ventos e Jaqueline Quinhões da Luz. Nina, desde muito cedo, precisou encarar a vida de frente como um grande desafio, mas isso nunca lhe tirou o brilho dos olhos, o sorriso do rosto e, muito menos, a vontade de vencer os obstáculos um a um. Dona de uma força interior inesgotável, nunca para de sonhar e correr atrás dos seus sonhos. Vozinha, um dia vou lhe retribuir tudo que sempre fez por mim, dizia sempre para a avó. Nina, minha menina, não há o que retribuir. Você é minha alegria. Pense em você. Desde que Nina ficou órfã, foi criada pela avó. Eram somente as duas. Nada lhe faltou, só a presença dos pais. A avó tentou, de todas as formas, preencher o vazio que a vida impôs. Nunca lhe foi contada a causa da morte de seus pais, e em respeito à avó, não tocava no assunto. Não queria vê-la sofrer. Muito religiosa, a avó ia ao centro que frequentava e levava Nina, que ficava quietinha, observando atenta aos movimentos, às músicas que eram cantadas, e sentia dentro de si muita paz. Quando lhe buscavam para que recebesse uma energia, sempre ouvia a entidade que trabalhava com sua avó chamá-la de Menina dos Ventos. E um dia, resolveu perguntar, mas antes mesmo que fizesse a pergunta, aproxime-se, Menina dos Ventos. O que deseja saber? Tenho uma pergunta que gostaria de fazer. Então faça sem medo algum. Por que sempre me chamam Menina dos Ventos? Hum, já estava à espera dessa pergunta. És uma menina determinada, guerreira. Nunca se deixa abater ou desiste do que desejas, não é mesmo? Acho que sim, mas o que isso tem a ver? Como o vento, minha menina, que passa com sua força, contorna obstáculos. Por muitos é temido e por outros, reverenciado. Segue seu curso com determinação, movido pela energia que nele habita. Assim és, menina. Motivos para que ficasses lamentando, toda uma vida sempre tiveste, mas escolheu viver, agarrou-se ao que tinha e seguiu. És protegida pelos ventos, menina, e por quem os rege. A menina saiu desse atendimento com mais dúvidas ainda, mas, como sua avó costumava dizer, tudo tem seu tempo. A avó evitava conversar sobre sua religião, não queria influenciar a neta. Sabia o quão sério era esse passo e queria que ela sentisse em seu coração e despertasse para a fé na sua hora. Apenas falava em Deus e explicava que estava em todos os lugares. A casa do pai tem muitas moradas, sempre repetia a avó. Nina foi crescendo e, aos poucos, estreitando laços com a religião de sua avó. Nunca deixava de acompanhá-la nos dias de reuniões e gira, como eram chamadas as reuniões de atendimento e interação entre entidades e a assistência. Sentia forte atração por uma certa imagem, a de uma linda mulher que lá tinha, e pelos ventos.
Em dias de tempestades, raios ou trovões, não sentia medo algum. Era nesses momentos que, entre os estrondos, ouvia uma voz a lhe chamar e sentia-se mais forte. Comentou com sua avó sobre a tal voz. Ouça o que lhe diz a voz e, aos poucos, saberá de quem é minha menina. E não tardou a acontecer novamente. Num dia de tempestade, com ventos muito fortes, abriu a janela e, de olhos fechados, rendeu-se à energia do momento. Ali, com os braços abertos, sentiu o vento em seu rosto e uma voz que sussurrava em seu ouvido. Menina dos ventos, minha filha querida, nunca estás só. Eu sempre a protegerei. Mesmo sem saber a quem pertencia a voz, sentiu carinho nas palavras proferidas. Sentiu-se segura. Na frente de onde moravam havia um parque. Não era muito grande, mas nele havia uma trilha com um lindo bambuzal. Não sabia por quê, mas era lá que Nina ia quando sentia o coração apertado, e quando voltava, era como se o aperto lhe tivesse sido arrancado do peito. O barulho que o vento causava quando passava pelos bambus era o som mais mágico que conhecia. Mesmo quando não podia ir até lá, Nina conseguia ver da janela do seu quarto o movimento que faziam. Em dias de ventania, davam a impressão de que iriam quebrar, mas logo voltavam à posição normal, prontos para uma nova rajada de ventos. Assim se sentia. Em momentos difíceis, envergava, mas em seguida conseguia forças para se reerguer. Decidida a organizar a casa e poupar a avó do trabalho, Nina iniciou a arrumação pelos quartos. Quando guardava as roupas, viu uma caixa antiga e, por curiosidade, abriu. Dentro havia documentos e recortes de jornais. Eles traziam a notícia de um trágico acidente de carro. Em um dia de tempestade muito forte, um poste caiu sobre o veículo, tirando a vida do motorista e da passageira. Os nomes das vítimas fizeram Nina cair num choro profundo. Descobriu por acaso a causa da morte de seus pais. Entendeu a dor da avó em tocar no assunto. Não eram mortes naturais, eles lhe foram arrancados do convívio, e provavelmente ela não conseguia lidar com esse triste fato. Nina colocou tudo no lugar e saiu do quarto muito triste, pensando. Foi em uma noite de forte tempestade. Onde estava a tal voz que diz me proteger, que não impediu que eu ficasse órfã? Deste dia em diante, não abriu mais a janela. Evitava olhar na direção do bambuzal e, quando via que ia chover, procurava ficar em lugar fechado e tampar os ouvidos. Não queria mais ouvir a tal voz. Em seu peito havia mágoa, revolta. Não acompanhou mais a avó ao centro. Fechou-se em sua dor. A avó ficava triste com o distanciamento da neta. Já se sentia cansada, temia partir deixando Nina assim, tão perdida, sozinha e sem ter sua fé despertada. Os dias iam passando e as duas quase não se falavam. Nina evitava ficar perto da avó para que não soubesse que tinha descoberto sobre a morte dos pais. Na tentativa de poupar a avó, Nina acabou colocando-a sob forte tensão, e o fraco coração da velhinha deu sinais de desgaste. Num dia de gira, em que mais uma vez foi só, a avó demorou a retornar. Sentiu-se mal e precisou ser levada de ambulância ao hospital. Nina recebeu a notícia em casa, foi correndo e, chegando lá, soube que a avó tinha tido um AVC e estava lutando pela vida na UTI. Ficou sem rumo, sentindo-se culpada por ter ficado tão distante, egoísta por ter se fechado em uma dor que não era apenas sua. Saiu do hospital se sentindo ainda mais perdida e andou sem rumo, quando viu que estava diante do parque. Chovia muito naquela noite. Cenário perfeito. Era como se sentia por dentro, no meio de uma tempestade. E sem muito pensar, ignorando o adiantado da hora, entrou no parque e foi até a trilha, bem no meio do bambuzal. Ajoelhou-se e deixou sair do seu peito a dor que lhe sufocava. Vais me tirar a avó também? Não basta ter tirado meus pais? Como diz me proteger, se tira de mim todos a quem amo? Nesse momento, um grande redemoinho formou-se, fazendo os bambus envergarem, tamanha era sua força. Raios cortavam o céu, acompanhados de fortes trovões, e Nina viu diante de si uma linda mulher com roupas vermelhas. Trazia em uma das mãos uma espada e na outra um eruetim, instrumento feito com pelos do rabo de um cavalo.
o qual, a cada movimento, irradiava força e luz. Nina estava diante de Yansan, Senhora dos Ventos. Já tinha visto sua imagem no centro. Vejo que dessa vez tens muitas perguntas, menina dos ventos. Estou aqui para responder. Tiraste meus pais e agora vais levar minha avó. Estás enganada, minha menina. Não levei teus pais. Eles partiram porque era chegada a hora deles. A forma como isso aconteceu foi um combinado entre eles e o Pai Maior. Nada acontece sem seu consentimento. Ter acontecido em um dia com forte tempestade foi apenas uma coincidência. Não pode ser atribuída a mim a culpa da partida. Mas fui encarregada, em nome da fé que tinham, de estar presente e socorrê-los neste retorno à pátria espiritual. E o fiz com carinho e gratidão pelos serviços prestados à Umbanda. Impedi que estivessem conscientes no momento da colisão, aliviando assim o trauma que teriam, e os conduzi com amor ao plano espiritual. Me comprometi junto a eles a acompanhar os passos da filha que deixaram. E assim o tenho feito. Nina, ouvindo o que lhe dizia a Senhora dos Ventos, sentiu-se envergonhada por tanta revolta. Se tivesse sido mais prudente, não teria se distanciado de tudo, teria sofrido menos. Não se puna ainda mais com esses pensamentos, menina. Lembre-se de que nada acontece sem a permissão de Deus, pois somente Ele sabe o tempo certo de tudo. Você precisou sentir em seu coração a dor para que despertasse para a fé. Mas, e minha avó? A senhora pode salvá-la? Não quero ficar sem ela. Sua avó não vai partir. Ainda não é sua hora, mas irá precisar de muita ajuda para se recuperar. Provavelmente não poderá mais trabalhar no centro como fazia. É chegada a hora de receber toda a energia que doou amorosamente, enquanto se colocou como instrumento de caridade para a Umbanda. Mas fique tranquila, minha menina, nunca estarás só. A senhora me perdoa por minha revolta? Sempre. Estarei sempre com você, menina dos ventos. Suas últimas palavras ecoavam enquanto desaparecia, e os ventos foram lentamente serenando. Nina deu-se conta de que estava bem no meio do bambuzal e à noite. Tratou de sair e retornar ao hospital para ter notícias de sua avó. Lá chegando, soube que a senhorinha tinha reagido às medicações e estava fora de perigo. Sentiu-se aliviada. Não via a hora de contar tudo o que viveu para a avó. Queria pedir-lhe perdão por ter sido tão egoísta. Dias se passaram, a avó recebeu alta do hospital. Nina, como desejava, pôde pedir-lhe perdão. Minha querida, não há motivos para me pedir perdão. Eu entendo como deve ter se sentido. Devia ter lhe contado como tudo aconteceu. Pensei estar te poupando de um sofrimento, mas ao não tocar nesse assunto, acabei gerando um sofrimento ainda maior, devido à forma como descobriu a verdade. Em casa, Nina a enchia de cuidados e pôde contar-lhe do ocorrido. A avó, muito emocionada com os relatos da neta, disse-lhe que o que tinha vivido era de uma bênção imensa. Ser ouvida, orientada pela presença de Yansan, era algo muito especial e deveria ser eternamente grata por tanto amor. Então perguntou-lhe se estava pronta para batizar-se e seguir os passos de seus pais. Diante da avó recuperada, disse que era o que mais queria. Estava certa de que esse era seu caminho. Tudo foi preparado para esse evento e, numa noite de fortes ventos, Nina fora batizada. Ao receber o abraço de sua avó, sentiu que lhe fora passado muito mais do que seu orgulho e amor. Em suas mãos foram entregues poderosas armas que simbolizavam o poder de Yansan. Uma força começou a conduzir seu corpo e, sem poder controlar, entregou-se e percorreu o salão em movimentos semelhantes ao que o vento faz, ao som dos tambores e cânticos que faziam a reverência. Eparrei e Yansan. Nina teve o despertar de sua fé. Uma cena linda de se ver. O encontro de uma entidade com um filho, uma linda união de forças, de amor. Nina, desse dia em diante, passou a trabalhar no lugar de sua avó e, em todos os atendimentos, a orgulhosa velhinha esperava sua vez para ser atendida e receber a energia que vinha das mãos de sua neta, que agora servia como instrumento da caridade. Nina estava encantada com o novo universo ao qual pertencia, o universo da Umbanda, que coloca ao alcance de todos a mais pura energia dos ancestrais africanos. Aprendeu com o amor que tudo tem seu tempo, que nada acontece sem a permissão do Pai Maior, e principalmente soube que não estaria só,
pois o olhar amoroso e o cuidado de Oiá, sua mãe, e Ansan, a Senhora dos Ventos, estariam sobre ela. Seria para sempre sua menina, com orgulho e gratidão, a sua menina dos ventos. Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, Contos e Mistérios te aguarda para a próxima história. E não se esqueça, o link para adquirir os livros da Ibis está na descrição do nosso canal. Até breve.